Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Carneiro e nesse vídeo eu vou falar para você sobre como é possível crescer mesmo em anos de crise. E eu vou trazer alguns exemplos reais de dentistas que aplicaram métodos parecidos com o que eu penso e já tiveram resultados bons, mesmo com todo esse bafafá de que a gente está com crise, de que a economia está muito ruim. E eu quero te explicar isso de uma forma muito positiva e vendo como que uma crise pode se tornar uma oportunidade para você crescer na odontologia. Muito bem, para a gente entender o que é essa tal crise que está aí assolando e todo mundo está falando nela, que sai nos jornais, a gente precisa entender o que na verdade é uma crise. Bom, a crise nada mais é do que um choque de realidade. A gente pode dizer que nos últimos 2, 3 anos nós tivemos uma política econômica que conduziu as decisões baseado muito mais em interesses pessoais do que na própria saúde da economia. Só que chega uma hora que essa desigualdade ela aflora, não é possível mais esconder a poeira debaixo do tapete. Nesse momento, a gente tem a tal crise, que nada mais é do que um conjunto de ações que precisam ser tomadas e que vão refletir negativamente na economia. Mas será que reflete negativamente em toda a economia? Será que está ruim para todo mundo? Bom, eu posso dizer para você que as empresas de RH, de recrutamento, de reposicionamento, elas estão assim de pessoas hoje procurando os serviços dela, porque simplesmente alguns postos de serviço estão sendo fechados, as pessoas estão um pouco com receio de serem mandadas embora e fica sempre procurando uma nova oportunidade. Então, para esse setor de reposicionamento, RH, o mercado está ótimo. Se a gente pegar, por exemplo, o agronegócio, também é um negócio que está muito bom, também é uma área que está muito boa. Isso tem explicação, porque com essa história de crise, o dólar subiu. E a gente sabe que o agronegócio exporta muito. Então, se o dólar sobe, para o agronegócio é uma coisa muito boa. Eles vão vender em dólar e receber em real, então eles vão receber muito mais. Isso quer dizer que se, por exemplo, você é dentista e você mora numa cidade que depende mais do agronegócio, talvez você nem esteja sabendo que está existindo uma crise fora do Brasil ou uma crise nacional, porque simplesmente naquela região, naquela cidade, o impacto é nulo. Agora, se você mora numa cidade industrial, possivelmente o impacto já surgiu, porque foram fechados alguns postos de trabalho, as empresas estão demitindo, a gente vê isso principalmente no setor automobilístico, no setor de construção civil. Isso é normal. O que acontece é que crises vão e vêm. Isso é absolutamente natural das economias, basicamente ocorre em todo mundo. Mas eu posso dizer para você que mesmo nesses ambientes é possível crescer muito. E eu vou te trazer uma publicação que foi feita na revista da Universidade de Harvard. A Harvard Business Review publicou no ano de 2010 um estudo que foi um estudo prospectivo de 2008 e de 2009 no mercado americano, que naquela época, não sei se você lembra, mas houve uma crise imobiliária, houve uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. E aquilo ali prejudicou, fez muitas pessoas perderem emprego, a economia entrou em recessão, a economia norte-americana. E eles fizeram esses estudos lá na Universidade de Harvard e a conclusão deles foi muito interessante. Eles descobriram que um grupo de empresas, mesmo durante aquela crise, conseguiu lucrar muito mais, conseguiu crescer muito mais do que a média das outras, que às vezes até declinavam. E aí eles foram estudar por que aquilo aconteceu, o que tinha feito aquelas empresas crescerem mesmo num ambiente de caos, de crise. E a resposta foi muito simples. Aquelas empresas, elas tinham duas coisas em comum. Elas tinham credibilidade no mercado e durante a crise elas investiram em relacionamento com o cliente. Esses são dois fatores fundamentais e eu posso te explicar isso de uma forma muito mais completa ainda. O nosso cérebro ele pode ser dividido basicamente em duas zonas. A zona do neocórtex, que é a parte mais externa, a parte mais desenvolvida, onde os raciocínios lógicos são formados, e a parte mais central, que é a parte reptiliana, a parte mais ligada com o nosso sistema límbico, aquelas respostas automáticas que a gente tem. E esse sistema límbico, ele é simplesmente o responsável pela maioria das pessoas estarem vivas, porque ele soa aquele alerta de perigo, de que algo pode acontecer e vai atacar a gente. A famosa reação de fuga e luta, ela vem do sistema límbico.
E quando a gente tem aspectos externos de crise, de medo, esses assuntos que de certa forma fazem com que os cérebros fiquem em alerta, quem entra no controle da maioria das respostas é o sistema límbico. E o sistema límbico ele não gosta de correr risco, ele gosta de segurança. E por isso que as pessoas em épocas de crise, elas tendem a consumir produtos seguros para ela, seguro para o cérebro dela. Isso não quer dizer que as pessoas vão diminuir o consumo de tratamentos odontológicos, mas quer dizer que, inevitavelmente, as pessoas vão pensar em fazer tratamentos que sejam para ela mais seguros. Isso eu estou dizendo em termos de segurança profissional, porque o cérebro dessas pessoas naquele momento ele fala assim, ó, eu não posso errar na minha escolha. Então se eu não posso errar, eu aumento as minhas defesas, eu atiço os meus sentidos para que eu perceba qualquer alteração que possa me alertar ao sinal de, opa, cuidado que está acontecendo alguma coisa nesse profissional ou nessa empresa e isso pode não ser bom para mim, isso pode não ser bom para mim. E aí explica por que profissionais ou empresas que conseguem ter uma segurança muito grande demonstrada para aquele cliente e que paralelamente investem no relacionamento, o que aumenta o índice de confiança, conseguem crescer mesmo em épocas de crise. Então a minha primeira dica para você é: invista no relacionamento com o seu cliente, invista em segurança. Agora, o que é que passa segurança para o cliente? O que faz um cliente ter segurança? Eu quero trazer para você uma história real. Aconteceu comigo essa semana. Eu atendo um proprietário de uma empresa de móveis planejados. Faz esses móveis planejados aqui. Eles fizeram os meus e eles atendem muitas pessoas, principalmente no eixo Goiânia-Brasília. São excelentes, eles são muito bons no que fazem. E eu conversei com ele, chama Manuel, né? Falei assim, Manuel, e aí, como é que tá o seu mercado? Ele falou, olha, Éder, o meu mercado tá ótimo, assim, eu tenho uns amigos aí que estão reclamando, falou que caiu o serviço, mas a empresa tá excelente, a gente está produzindo exatamente o que a gente produzia antes. E eu falei, o que você acredita que foi que causou isso aí, Manuel? Por que você está bem e outros não estão bem? Ele falou, eu acho que assim, as pessoas confiam na gente. Ele é uma pessoa assim que não estudou tanto, os filhos já são todos formados e tal, mas ele é uma pessoa que aprendeu muito na prática. Então a resposta dele foi exatamente a percepção dele. Ele falou assim, eu acho que a gente já tem credibilidade, acho que as pessoas confiam na gente. E por que as pessoas confiam nele? A questão é que eu já fui cliente da empresa dele, a empresa chama Cambuí, muito boa, pode procurar na internet, você vai gostar do trabalho deles. A empresa deles tem um sistema muito bem organizado de trabalho. Então, por exemplo, quando eu contratei para fazer aqui os móveis da minha clínica, os móveis da minha casa, eles desenham tudo no computador, eles fazem recortes com laser, tudo é feito na fábrica. Então vem aqui só para a equipe de montagem ajustar os pequenos detalhes que precisam ser ajustados na hora. E eles fazem isso de forma muito rápida, muito limpa, não deixa bagunça, não deixa desorganizado. Eles prometem no dia, realmente aquilo está entregue no dia. Não tem variação de cor, não tem peça que vem cortada errado. Por que isso acontece? Porque o processo inteiro é mapeado e todo mundo tem controle desse processo. Se a gente trouxer um paralelo e trazer isso para dentro da odontologia, eu gosto muito de utilizar o exemplo da restauração de resina composta. Quando a gente faz uma restauração de resina, a gente precisa ter o processo exatamente igual. Então a gente precisa fazer o preparo cavitário, a gente precisa fazer o ataque ácido, a gente precisa fazer a aplicação do adesivo, a resina, tudo em passos muito bem calculados. Porque se eu faço aquilo ali de forma calculada, eu sei o tipo de resultado que me espera. Agora, se porventura eu sou um pouquinho descuidado e durante o meu trabalho, tem dias que eu coloco o ácido para fazer o condicionamento ácido, eu deixo uns 15 segundos bonitinho, lavo, e no outro dia, sem querer, eu precisei pegar alguma coisa e deixei 1 minuto. Só que eu não lembro daquilo, aquilo acontece esporadicamente simplesmente porque eu não tenho controle. Eu deveria ter, mas eu não tenho. Alguma coisa acontece em mim que eu não consigo atentar para esses detalhes. E aí, de repente, eu começo a perceber que alguns clientes têm sensibilidade e outros não. E se alguns clientes têm sensibilidade, é bem provável que eles falem para outras pessoas que eles tiveram sensibilidade. E eu, como dentista, vou ter dificuldade em saber aonde está o meu erro. Isso quer dizer que lá fora,
O mercado não vai ter muita coerência de como eu sou para esse mercado. Eu sou o dentista que sempre faz restaurações que não doem, que ficam sempre confortáveis, porque eu faço sempre igual e eu tenho controle do processo. Ou eu sou um dentista que de vez em quando eu tenho algum lapso e não percebo direito o que eu estou fazendo, e aí o mercado também não entende bem o que eu estou fazendo. E aí você lembra do início da história, que eu falei do cérebro reptiliano, o croc brain? Esse cérebro reptiliano, ele precisa de segurança. E aí é nesse momento, no momento de crise, onde as pessoas têm aquele choque de realidade, que o cérebro vai falar assim, opa, aquele profissional lá, o Éder, não é muito legal não, porque tem gente que tem sensibilidade, tem gente que não tem, e eu quero alguém que seja seguro. E aí se tem uma outra pessoa que nunca tem aqueles casos, ou que tem muito raramente, em casos onde realmente não depende da técnica, depende da biologia para ter a dor, essa pessoa provavelmente ela vai procurar esse dentista. O que eu quero te dizer é que se você tem um tipo de organização no seu consultório que dá segurança para o seu cliente, muito provavelmente nessa época de crise, você está com seus clientes exatamente como você tinha antes, talvez até aumentando a sua taxa, porque as outras pessoas elas vão ficar mais assustadas e vão procurar referências. E nesse momento é que o profissional que é coerente, eu não estou falando profissional melhor ou profissional pior, estou falando profissional coerente. Assim como a Cambuí é. Ela não é a melhor empresa de móveis, mas ela é coerente. Então esse profissional coerente, ele não vai ter perda de receita. Muito pelo contrário. Bem provavelmente que ele tenha crescimento mesmo na crise. Agora, talvez esse processo não esteja tão mapeado ainda na tua clínica, no seu consultório. E será que tem alguma alternativa, algo mais que eu possa fazer nessa época de crise? Então eu vou contar uma outra história. Eu vou contar uma história que não é minha, tá? Porque as minhas, às vezes, as pessoas falam, mas você tem um pouco mais de conhecimento de marketing, talvez você seja uma pessoa que consegue fazer as coisas que eu não consigo. E eu quero te dizer que não é por aí, não. Tem um dos meus alunos, ele se chama Francisco, ele gerencia uma clínica, a esposa dele é dentista, no interior de São Paulo. E ele fez uma ação, me contou, há 2 dias atrás ele me contou essa ação, e eu achei muito interessante. Ele começou a trabalhar com toxina botulínica, oferecer toxina botulínica no consultório dele. E uma das coisas que ele fez essa semana foi o seguinte, ele chamou uma vendedora de maquiagem da Mary Kay e convidou quatro clientes para fazerem as maquiagens lá no consultório. Ele disse que tinha um espaço, uma sala que ele podia colocar 4 cadeiras, as meninas ficaram batendo papo, a secretária serviu um chá e aquele ambiente foi descontraído. E aí no meio daquele ambiente, as mulheres lá todas ficando bonitas com as maquiagens, né, aprendendo sobre maquiagem da Mary Kay. A secretária traz um folder falando sobre botox, sobre toxina botulínica. E aí fala que a gente tinha tinham aquele procedimento lá na clínica e que poderia ser feita uma avaliação se quisesse naquele momento. Que eles poderiam fazer uma consulta para ver onde que seria interessante colocar as toxinas, né, para que elas ficassem mais bonitas ainda. Bom, o resultado é que com apenas 4 pessoas, o Francisco e o pessoal da clínica deles, eles fecharam naquele dia R$ 6.250, se eu não estou enganado, de toxina botulínica em uma tarde. A questão é que, se você imaginar que um dia só ele fechou 6 mil, e se ele fizer isso só uma vez por semana só, quer dizer que em um mês ele fecharia em torno de R$ 25 mil que ele não tinha. Essa é a grande questão. Isso chama-se inovação. Isso é pegar algo que eu não tinha, que não existia, e mesmo em ambiente de caos, de crise, de qualquer coisa, eu criar valor percebido para as pessoas e as pessoas estão dispostas a investir, elas estão dispostas a investir a ficar mais bonitas. E o que acontece é que eu não sei, para muita gente 25 mil pode ser muito, para muita gente pode ser pouco, para mim é muito dinheiro. Mas talvez isso represente 30, 40, 50% do faturamento total daquela clínica no mês. E aí o que eu quero te dizer é que se mesmo diante de uma crise, uma pessoa consegue pensar estratégias muito simples de aumentar a sua captação de recursos para a clínica de uma forma saudável, ética, sem denegrir imagens, sem fazer panfletagem, sem fazer nada de errado. Será que você não pode fazer coisas parecidas no seu consultório? Será que você não pode começar a mapear teu processo e verificar como que você vai trazer mais segurança para o seu cliente? Como que você vai inovar nessa época e garantir que você não seja só uma passagem
durante a crise, porque eu posso te garantir que a crise vai passar. Daqui 1, 2 anos vai estar todo mundo mais ou menos como estavam antes, e mesmo que ela fique ruim, a gente vai se adaptar aos gastos nessa nova realidade. Isso acontece. Agora você pode passar ela mais confortavelmente ou mais passivamente. E eu gostaria muito que você não fosse um dentista passivo nesse momento, que você não deixasse simplesmente a onda te levar. Porque talvez ela te leve para um lugar mais ou menos, mas talvez ela te leve para um lugar ruim. E você pode fazer atitudes simples, como a que o Francisco fez. Atitudes simples, como o seu Manuel, que nunca estudou, que tem uma empresa e chegou para mim e falou: não, Éder, a questão é credibilidade, isso aí me ajuda muito. Eu não faço propaganda, eu não faço marketing, eu não faço nada. Ele não sabe, na verdade ele faz marketing, porque o marketing é a percepção de valor para o mercado. Então, aquela pureza que ele tem, aquela vontade de fazer bem feito, é marketing. E é marketing da melhor qualidade possível. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha servido para clarear um pouco mais a sua mente e não te deixar principalmente pessimista. Porque se você ficar olhando o jornal, ficar vendo aquelas notícias, você vai perceber que aquilo dá até um certo enjoo no estômago, porque as pessoas elas gostam muito de falar do que é ruim. E eu queria que você pensasse que há muita coisa boa para sair daí. Eu gosto muito de uma frase que eu falei no final do ano passado, final de 2014. Eu previ que a gente teria alguma condição como essa que a gente está vivendo hoje, não só eu, um monte de gente previu. E uma coisa que eu falei foi: não deixe o ministro da Economia dizer como vai ser o seu ano de 2015. E agora eu estou repetindo isso para você. Não deixe o ministro da Economia dizer como vai ser o seu ano em 2015. Reaja, vamos lá. Aqui embaixo desse vídeo eu deixei um campo de e-mail. Se você gosta dos meus vídeos ou quer receber mais vídeos semanais, eu vou gravar sempre e liberar vídeos, normalmente às terças-feiras. Você pode deixar o teu melhor e-mail aqui, que a terça-feira de manhã eu mando um e-mail para você avisando quando eu postar um novo vídeo. A gente sempre vai tratar de assuntos de gestão, marketing, resultado, relacionamento com o cliente. É isso que eu gosto, é isso que eu acredito que faz uma vida profissional bonita, uma vida profissional confortável. Então, um grande abraço, a gente se vê em outros vídeos.